Nassif, eu queria que você comentasse, porque o que está se especulando ainda mais um pouco sobre o Banco Central é que o Galípolo foi colocado ali, né, com toda a intenção de que venha assumir o banco, né, depois da saída do Campos Neto. E agora, os jornalistas que são da mídia convencional, eles estão dizendo o seguinte: eu quero ver quando o Galípolo, se o Galípolo vai conseguir baixar os juros, né? Com toda essa pressão em todos os lados, se de fato ele vai conseguir baixar os juros, ou se ele vai sofrer a pressão do mercado também, como qualquer outro presidente do Banco Central. Como é que é isso para você? Você que é amigo do Galípolo também, conhece ele, como é que é essa situação? Primeiro, eu estou sem contato com o Galípolo, porque ainda mais semana de Copom, eles não falam, né? Mas ele tem uma estratégia. A estratégia dele, acho que é muito tentar trazer, abrir o mercado aí para não ficar dependente, tão dependente da Faria Lima aí na dívida pública, né? Na dívida pública. Mas, por exemplo, quando o Lula fala que vai querer um cara maduro, a imprensa já fala, então não é o Galípolo. E daí tem uns terroristas que, para assustar o mercado, falam, o Lula está pensando ou no Aloysio Mercadante ou no Guido Mantega. Então, daí o mercado assusta e fala, não, o Galípolo ele tem toda a condição. Mas o grande problema é o seguinte, por mais bem feita que seja a estratégia de redução de juros, nós vamos chegar em 2025 com uma taxa de juros ainda próxima dos 10%. Então, se depender dos juros, a economia não deslancha. Daí a importância desse pacto nacional que o Lula tem que fazer aí com o setor produtivo. Ele tem que fazer isso aí. A Espanha fez isso lá atrás, aí ele tem que fazer agora aqui e chamar, inclusive, o mercado. O mercado é bom para ganhar dinheiro, aí ficar criticando. Vem cá, qual é a sua contribuição? Você vê que ninguém pensa como o Brasil. Cada qual pensa como o seu lado. Como que eu tiro aqui a minha casquinha? Então tem que chamar o pessoal, mas de uma forma estruturada aí num grupo de trabalho e falar qual vai ser a sua participação. Se vier aqui a questão da neoindustrialização aqui, a gente vai exigir que fornecedores sejam brasileiros. Você põe dinheiro aí? Então, digamos, esse projeto de desenvolvimento é essencial para fortalecer o Lula em relação ao mercado e ao Congresso. Mas ele está meio teimoso, né, o Nassif? Você, inclusive, aproveita que você está em Brasília, vê se, né, já fala de uma vez para ele isso aí. O que você acha que impede o Lula de fazer isso? Por que ele hesita? Porque ele sabe, eu sei que você sabe que ele sabe. Ele sabe. Ele pegou uma situação muito complexa aí, com maioria, o pior Congresso da história. O Lira aí, que é um Eduardo. Como é que chama o outro Eduardo aí? É um Eduardo Cunha número 2 piorado, né? Turbinado. Terrível. O Senado, aquele senador, o presidente do Senado, não é confiável. O Lula sempre teve receio, digamos, de espicaçar o meio militar também. Ele pegou o país enrolado. E eu acho que um dos pontos centrais aí foi a perda de fé na intuição dele. Porque o Lula lá atrás, o discurso que ele fez aqui, vamos fazer que nem em 2010, que terminamos o último ano com o país estourando. Tá, mas em 2010 você teve um boom do preço das commodities, agora você não tem. É diferente. E o Lula, você vê, ele foi muito... Deus ajudou muito ele, quando jogou o preço de commodities lá em cima. Se fosse outro governo, o governo Fernando Henrique e tudo, não teria aproveitado de nada aquilo. O Lula aproveitou, foi um sucesso de gestão de 2008 a 2010. Então, ali, ele passou a acreditar 100% na intuição dele, a ponto de colocar Dilma, que era inexperiente politicamente, como sucessora, e, de repente, o mundo desaba. Ele foi desatento, por exemplo, na indicação de ministro do Supremo, porque não tinha informação sobre o que o Supremo poderia fazer. Quando vem o Mensalão e ele perde o Dirceu e perde o Genuíno, são justamente aquelas figuras dentro do PT que tinham visão estratégica. Então, ele achando que a intuição resolvia tudo. E cá para nós, quando ele estava com 80% lá de popularidade, eu lembro que quando ele deu câncer na garganta, né, algumas dessas nossas amigas, analistas políticas, falaram: agora a oposição tem chance, porque o Lula não vai conseguir falar. Tal era o poder do Lula. E, de repente, cai o mundo em cima dele.
Você tem um impeachment sem crime sem crime, você tem ele preso, tudo que ele passou lá, perder a esposa, perder neto, perder irmão, ser chamado de corrupto e tudo. Então, ele sai de lá digamos, com menos fé na intuição dele. E sai, cá para nós, o que ele fez em 2022 foi um baita de um serviço prestado ao país. Né? E depois não teve mais saco para esse dia a dia da política. E daí fez escolhas erradas, eu acho. Esse ministro das Minas e Energia vai dar trabalho ainda, a Casa Civil vai dar trabalho. Eu acho que Horácio, desculpa te interromper, mas assim, você viu a fala dele na posse da Magda Chambriard? Vi. Foi uma fala, mais uma fala histórica. Sim, eu achei que ela foi assim, perfeita. Parece assim que o Lula está de posse de todo o seu sentido, de toda a sua importância. Ele está certo, ele fala o que tem que falar. Agora ele está isolado, não é? Então, vamos pegar um caso aí. Quando ele fala lá da indústria naval, são fundamentais as empreiteiras. As empreiteiras receberam aquelas multas recordes lá da Lava Jato, está havendo uma renegociação com a AGU e CGU, e ambas estão com medo aí de resolver essa questão e serem atacadas pela mídia. Então, fizeram um acordo aí, meia-boca, aí, que não vai permitir essas empreiteiras se recuperarem. Então, esse que é o ponto, sabe? Não tem, digamos, o primeiro ponto é o Lula mostrar vontade. Agora ele mostrou. O primeiro passo foi dado. O segundo passo, ele tem que reorganizar o ministério. E o modo de governar, ele tem que reorganizar. Ele tem que ter. Ele acha que se tiver grupo de trabalho aí, o cara do grupo de trabalho vai querer ser um mandão aí. Não, não é assim. O grupo de trabalho tem que responder diretamente ao presidente, senão não tem eficácia. E é o presidente que define o que quer e recebe o relatório do que chegou lá. Mas o grupo de trabalho organiza todas as informações e dá uma entrega muito mais efetiva. Eu estava conversando com o pessoal. A impressão que dá, né, Nassif? Desculpa, mas a impressão que dá é que assim, Lula está esperando as eleições municipais e com bastante esperança da nossa parte que a segunda metade desse mandato dele, porque é muito perigoso, né, Nassif? Terceiro mandato na América Latina, por exemplo, nunca deu muito certo, né? Essa coisa do terceiro e quarto mandato é arriscado. Então, se o Lula quiser preservar a biografia dele, aquela coisa, a gente imaginava assim, que o Lula vai fechar a biografia com chave de ouro, coisa maravilhosa. Não parece que está sendo muito assim, porque por causa das dificuldades de um terceiro mandato, politicamente falando. Isso. E até agora, até semana passada, falta de vontade nítida dele. Agora ele está recuperando a vontade. Ele tem uma coisa também, se ele quer deixar a biografia, esse terceiro mandato pode consagrar ele como o maior presidente da história ou pode reforçar a versão daqueles que dizem que ele se deu bem em 2010 por conta do boom das commodities lá. Né? Então, esse é o ponto. Mas o ponto principal é modelo de gestão e se cercar de gente boa. Por exemplo, quando você fala... Eu conversei hoje sobre o pessoal que está acompanhando a neoindustrialização. Você tem lá um sujeito que está indo muito bem, que é o Wallace Moreira, aí, ele faz entrega, né? Mas, de uma maneira geral, é tudo emperrado. Você pega o secretário executivo do Alckmin, que é um ótimo cara, meu amigo pessoal, o Márcio Elias Rosa, que foi procurador-geral de São Paulo. Como procurador-geral, é tudo na defensiva. Ele não joga para frente, ele joga para prevenir o que pode acontecer aqui e ali. Então, você vai cheio de dedos. O tal do apagão das canetas. Né? Quando você pega o Messias, que é um ótimo AGU, medo também de qualquer coisa. Aí a imprensa cair matando e ter a criminalização. Então, o que aparece, existe uma penumbra, né? Uma sombra de medo que permeia todo o governo, ainda a esquerda brasileira, que foi rompida com o caso do PL do estupro, porque as mulheres responderam com muita força, a oportunidade fantástica da esquerda retomar o protagonismo.